Assim como a Miriam falou, tudo que ele faz é em concordância. Por isso, abra sua Bíblia no Salmo de número 84. Deus abençoa, Pai querido, este momento de meditação da palavra. Continua, Deus, a falar conosco, Deus. Que Teu Espírito Santo, Deus, venha a ministrar em nossos corações, na nossa igreja, em toda porta que se abre nessa hora, Pai querido, para pregar Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Responsabilidade. Que responsabilidade nós temos diante disso que a Laís e a Miriam falou aqui à frente. Esses dias para trás nós estivemos, semana passada na realidade, nós estivemos ali como Federação dos Adolescentes em Vila Ursulino. Uma vez por mês você vai sentir a minha falta, da Duda, da Marina, do Cris, assim também como lá no Mariana Torres. O Marquinho não vai estar lá porque a gente criou uma agenda da Federação de Adolescentes. E qual que é a intenção? É exatamente fazer com que essas realidades sejam conhecidas. A gente ensinar aos nossos adolescentes aquilo que a Laís falou. Assim como o problema do filho do outro é o meu problema, o problema que um adolescente passa em outra igreja também é nosso problema. A dificuldade que uma união de adolescentes passa na igreja, passam em frente em outra igreja, também é nossa responsabilidade. E assim a gente vai entendendo a obra do Senhor, assim a gente vai amadurecendo, assim a gente vai aprendendo a cada dia como que a gente precisa de fato sair da nossa zona de conforto. Primeiro local que nós estivemos, a primeira igreja que eu escolhi para levar os adolescentes foi na congregação de Assunção. Depois até tenho que conversar com o pastor Augusto sobre a questão do projeto Moisés. Enfim, todas as igrejas, congregações, pontos de pregação, a gente vai fazer essas escalas para ensinar para os nossos adolescentes quão importante é conhecer outras realidades. Outros adolescentes, outros jovens, situações que talvez fujam até da nossa imaginação. É nossa responsabilidade, amém? Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você já aprendeu? Você pode ter sussurrado, mas eu queria que você falasse. Você já aprendeu a dar valor? É sobre isso que eu queria que a gente falasse nessa noite. Aprendendo a dar valor. Pode deixar a sua Bíblia aberta no Salmo de número 84. E para a gente começar a conversar aqui nessa noite a respeito de valor, eu queria que você pensasse comigo agora e percebesse o quanto a sua e a minha atenção elas são disputadas. O quanto que a nossa atenção é disputada a todo instante. A nossa atenção, ela sem dúvida é algo que o inferno disputa de uma forma impressionante. Quando a gente abre o nosso celular e você faz uma pesquisa, algo que é do seu interesse, logo alguém já viu que a sua atenção se voltou para aquilo, um sistema entendeu que a sua atenção se voltou para aquilo, e ele já começa a disputar a sua atenção. Quando você abre a sua Bíblia e fala lá, o seu celular e digita lá, igual eu estava pesquisando esses dias, molho de macarrão. Vem uma enxurrada depois de receita de molho de macarrão atrás. Por quê? O sistema entendeu que naquela hora a sua atenção estava procurando, que você estava procurando molho de macarrão. E assim o sistema, as pessoas, a todo instante querem a nossa atenção. A todo instante a mídia, a internet, propaganda de loja, de anúncio, no trabalho, sempre tem alguém buscando a nossa atenção. Sempre tem alguém buscando os nossos pensamentos, sempre tem alguém buscando aquilo que está se passando na nossa vida. E é interessante, queridos, porque o inferno sabe muito bem disso, que quanto mais ele desfocar a nossa atenção, quanto mais ele desviar a nossa atenção da palavra de Deus, da presença de Deus, mais ele vai estar tendo êxito. Então talvez, querido, você ainda não tenha observado, e talvez para você seja algo assim, que você ainda não parou para prestar atenção quando você fala assim: eu vou ler a Bíblia, eu vou jejuar, eu vou orar.
e naquela hora alguma coisa acontece, você fala assim, gente, eu nunca consigo ler a Bíblia, eu nunca consigo orar no horário, eu nunca consigo jejuar, eu nunca consigo fazer aquela visita. Não é à toa, querido. O diabo sabe que quando a sua atenção, quando a minha atenção, quando a nossa atenção estiver voltada para as coisas de Deus, ele está perdendo. Então cria-se um sistema, cria-se um movimento para que a nossa atenção seja desviada. E tantas coisas, tantas e tantas situações querem desviar a nossa atenção do principal, que é andar na presença de Deus. Então a gente precisa ter atenção, porque essas situações disputam a nossa atenção, para que elas não acabem tendo sucesso. E de fato desviando a nossa atenção da presença de Deus, da palavra de Deus, da obra de Deus. Porque é exatamente assim que o inferno vai ganhando espaço. É assim que o inferno vai ganhando território. É assim que o diabo vai caminhando e a igreja vai retrocedendo. Mas no nome do Senhor Jesus, querido, isso que a Laís falou aqui, isso que a Miriam profetizou, nós precisamos não só profetizar, orar, entender como isso aqui como somente um momento, mas temos que entender como o momento, aliás. Como o momento de despertar para uma vida espiritual individual e coletiva, onde a igreja seja participante, onde a igreja esteja de fato caminhando junta para conseguir vencer as obras do inferno. Então, quando o inferno consegue ir roubando a nossa atenção, roubar a nossa atenção, ganhar a nossa atenção, ele começa de fato a ganhar espaço. Isso é muito perigoso, principalmente em uma das áreas que o inimigo mais ataca, que é o relacionamento. Uma das áreas que o inimigo mais ataca são os relacionamentos. De onde você tirou isso, pastor Ricardo? Gálatas. Quando a gente lê lá em Gálatas 5, 19 a 21, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a obra da carne, sobre o fruto do Espírito. E querido, das 15 obras da carne, 8 têm conexão direta com os relacionamentos. Abra lá, vamos lá, em Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 19 diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são. Ele fala de 3 obras da carne relacionadas à área sexual. Ele fala da prostituição, impureza e lascívia. Ele fala de 2 obras da carne relacionadas ao engano espiritual, idolatria e feitiçaria. E aí ele começa, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. 8 obras da carne que são direcionadas para uma falha, para uma perda, para uma ruína no relacionamento. Então entenda, querido, que os relacionamentos é a área que o inimigo mais ataca. É a área que o inimigo mais vai querer atrapalhar, é a área que o inimigo mais vai querer ganhar espaço. E é interessante quando a gente observa isso, e aí exatamente dentro dessa questão de roubar a atenção. Quantos são os relacionamentos que a gente às vezes tem? Quantos são os relacionamentos que a gente às vezes tem no nosso contexto de vida que roubam a nossa atenção, que não nos fazem progredir na presença de Deus? E é interessante, querido, o exemplo que a gente vai usar aqui nessa noite, dentro do Salmo 84, que tem tudo a ver com o que a Miriam falou. Tem tudo a ver com o que a Laís falou e tem tudo a ver com esse dia, com este culto dessa noite, onde a gente está fazendo essa abordagem das crianças. Porque é muito ruim quando a gente identifica, quando nós observamos que nós, enquanto responsáveis, nós, enquanto aqueles que são profetas, sacerdote, pai, mãe, avô, avó, que deveriam de fato observar, criar, proporcionar relacionamentos saudáveis, muitas vezes somos nós que criamos os relacionamentos errados. Somos nós que incentivamos ou criamos relacionamentos errados. Quando a gente olha para o Salmo de número 84, você vai entender algo, que essa situação de um relacionamento errado, ela estava muito presente na vida de um homem chamado Corá. Vamos lá no Salmo de número 84.
E aí, querido, você vê aqui já no subtítulo, ao mestre do canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. Isso aqui me chamou a atenção. Por que salmo dos filhos de Corá e não do próprio Corá? A gente vai entender um pouco disso aqui. Quem lembrou do nome Corá, já começou a fazer uma ligação aí com Tico e com Teco. Mas é interessante observar que quando a gente olha, aqui está a descrição, Salmo dos filhos de Corá. Para a gente entender de forma mais ampla esse relato do Salmo 84, a gente precisa entender um pouquinho sobre essa questão de quem eram os filhos de Corá e quem era Corá. Aliás, eu abro um parêntese aqui, queridos. Um dos projetos da nossa igreja para o ano que vem é ter, pelo menos uma vez no mês, uma classe de método de estudo bíblico. E quando a gente faz método de estudo bíblico no seminário, cada palavra chama atenção. Então, quando a gente pega aqui a leitura da Bíblia, muitas vezes a gente não se atenta para o subtítulo. E quando eu estava lendo, o que me chamou a atenção foi exatamente o subtítulo sobre os filhos de Corá e não o próprio Corá. Então vamos lá, os filhos de Corá nos mostram que algumas experiências podem dar errado na nossa vida. Fala para a pessoa que está ao seu lado, algumas experiências podem dar errado. E aí vira para ele e fala assim, então toma cuidado. Toma cuidado. Quase acontece isso com os filhos de Corá. Quase diante de uma experiência, os filhos de Corá tiveram um desfecho ruim. Quem foi Corá ou Coré em algumas versões? Vamos voltar um pouco em Números capítulo 16 e a gente vai entender quem foi Coré. Números capítulo 16. O que diz o teu subtítulo? A rebelião de Corá, Datã e Abirão. Começa a clarear alguma coisa na tua cabeça, querido? Por que foi os filhos de Corá que escreveu o Salmo e não o próprio Corá? Quando a gente olha aqui para Número 16, a gente vê a história, a Bíblia contando a história de Corá. E Corá, querido, ele tinha parentesco, disse que ele era primo de Moisés. Primo do grande Moisés, que a Laís comentou aqui agora, um homem libertador, um homem escolhido por Deus, um homem que foi levantado por Deus para libertar o povo. E só que nos relacionamentos de Moisés, nem todo mundo queria o sucesso. Nem todo mundo que estava ao redor de Moisés queria que de fato a empreitada dele, onde Deus levantou, onde Deus ungiu, onde Deus estabeleceu ele, queria que ele fosse bem sucedido. Talvez o primeiro entendimento que a gente precisa ter nessa noite, querido, nem todo mundo que está ao teu lado quer que você seja bem sucedido. Nem todo mundo que você conversa, nem todo mundo que você abre a tua vida, nem todo mundo que você conta seus problemas, de fato quer te ajudar. Quando a gente olha aqui para a vida de Corá ou Coré, ele era primo de Moisés e ele vai exatamente se revoltar contra Moisés e Arão. Olha o que diz no capítulo 2, número 16, versículo 2. Corá, filho de Izá, apresenta ele, no versículo 2 diz assim: levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Izá, príncipes da congregação, eleitos por eles, varões de renome. Versículo 3, e se juntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio dele, por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Deu para entender o que Corá diz para Moisés aqui, meus irmãos? Corá, ele se levanta contra Moisés, ele se levanta contra Arão, e ele fala, olha, todo o povo de Deus é santo. E por que você tem que se colocar acima? Por que Deus foi estabelecido? Por que Moisés foi estabelecido como líder do povo? Porque Deus escolheu. O que a Miriam falou aqui, queridos, é a mais pura verdade. A gente tem crianças, adolescentes, jovens,
pais, mães, avós, mas perceba que os líderes estavam espalhados, tanto atrás quanto na frente. Isso que a Miriam fez aqui é bem profético, querido, e as nossas crianças precisam ter esse entendimento, sim. Deus estabelece os líderes, Deus vai estabelecer as nossas crianças como líderes daqui a pouco. Só que existe de fato aqueles que não entendem, e que por ciúme e inveja, assim como Corá, querem se colocar como pedra, como entrave diante daquilo que Deus está fazendo. Então, quando a gente olha aqui, se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e perguntam, quem foi que te colocou como líder? Ele esqueceu que quem havia colocado Moisés e Arão como líder tinha sido o próprio Deus. E não é que ele esqueceu totalmente, é que ele de fato no coração dele almejava, tinha aquela inveja daquele posto. E aí a gente vê, querido, que nessa revolta Moisés, ele vai diante do povo e diz que o Senhor mostraria quem é quem. Olha aí no versículo 4 e 5. Tendo ouvido isso, Moisés caiu sobre o seu rosto. Algumas versões vão falar que Moisés volta ao seu rosto. E diz assim, e falou a Corá e a todo o seu grupo. Porque olha o versículo 2, Corá reuniu 250 homens. Então Moisés se vira para aquele grupo e ele fala a Corá e a todo o seu grupo, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é santo, que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher fará chegar a si. O que Moisés está falando? Olha, Corá, presta atenção numa coisa, você pode falar o que você quiser, só que eu conheço meu Deus, e o que você está falando não é verdade. Então, para provar para você que não é verdade, amanhã Deus vai mostrar quem é quem nessa situação aqui. Vai mostrar que o intento do teu coração é ruim, vai mostrar que o intento do teu coração é maligno, vai mostrar que o intento do teu coração é desviar a atenção para a obra de Deus, é desviar a atenção para aquilo que Deus quer fazer. Então, quando a gente olha, a influência de Corá era grande, porque ele reuniu 250 homens, igual a gente viu aqui no versículo 2. E isso já é algo também que a gente precisa entender, meus irmãos, minhas irmãs. Quando não há palavra desnecessária na Bíblia. Quando diz aqui que ele reuniu 250 homens dos filhos de Israel, príncipes das congregações, eleito por elas, varões de renome. Aqueles 250 tinham influência. Aqueles 250 tinham poder para influenciar muitas outras pessoas e de fato fazer desviar o propósito de Moisés. Então, aquelas pessoas que permaneceram ao lado dele mesmo após a repreensão de Moisés, elas também vão receber aquilo que lhe é devido. Quando a gente olha do versículo 8 ao 14, a gente vê exatamente essa revolta tomando outros passos. E Moisés, ele conhecia Deus, querido. Moisés, ele conhecia Deus. E então, é tão interessante quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus é afrontado ou é afrontada, mas ele sabe que Deus é justo. Ele sabe que o Deus dele está com ele. E ele sabe que aquela afronta, ele sabe que aquela acusação não vem da parte de Deus, aquela situação não se estabeleceu por causa da parte de Deus. Então, quando a gente olha para o versículo 23, isso se mostra muito categórico. Olha o versículo 23 que diz, respondeu o Senhor a Moisés. Quem respondeu a Moisés? Quem respondeu a Moisés? Deu para entender, querido? Deu para entender? Corá, 250 homens, príncipes, influentes, foram desafiar Moisés, foram agredir Moisés, só que Moisés tinha uma ligação direta com o Senhor. E no versículo 23, diz assim, respondeu o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dizendo, levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciões de Israel. E disse a congregação, desviai-vos, peço, da tenda desses homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejam arrebatados em todos os seus pecados. Quando Deus fala com Moisés, o recado de Deus é claro, a palavra de Deus é clara,
fala para esse povo: não ande com esse tipo de gente. Não ande com gente que é invejoso, não ande com gente que quer o mal, não ande de gente, com esse tipo de pessoa que está sempre querendo usurpar o direito, o dever, enfim, criar discórdia no meio do povo de Deus. Então, quando o Senhor fala com Moisés, Moisés vai e fala para aqueles homens que a situação se tornaria diferente. E olha o que diz lá no versículo 28 a 30. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras. Lembra o que Corá tinha falado? Corá tentou tirar a autoridade de Moisés. Corá tentou dizer que Moisés não tinha sido estabelecido por Deus. E Moisés fala: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procede de mim mesmo. E ele fala: se morrerem estes, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo como se dá a todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Rapaz, essa passagem aqui, sabe o que Moisés falou, meu irmão? Ele falou assim: presta atenção, se esses homens morrerem de forma natural, como morrem todos os homens, se acontecer com eles o que acontece com todo o restante dos homens, eu não sou enviado de Deus. Se acontecer com esses que estão agredindo, com esses que estão tacando pedra, o que acontece com todo o restante, eu não sou um homem de Deus. E aí, querido, o texto continua no versículo 31 a 35. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra se abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, os vivos descerem ao abismo, então conhecereis que este homem desprezaram o Senhor. Rapaz, quem é que fala isso? Quem é que fala isso, meu irmão, minha irmã? Vira para a pessoa que está ao seu lado. Só alguém. Fala, só alguém que conhece os planos de Deus. Só alguém que conhece os planos de Deus, porque olha na sequência, versículo 31, e aconteceu, vai acompanhando comigo, querido, e aconteceu que acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Parou para perceber, querido? Parou para perceber? Corá se levanta para roubar a atenção. Corá se levanta para roubar a cena. Corá se levanta para roubar a liderança. Moisés, orientado por Deus, fala: olha, manda se afastar. Quando você lê a sequência ali, eles não se afastam, pelo contrário, Corá coloca mais lenha na fogueira ainda. E aí Moisés, orientado por Deus, fala: olha, vamos ver então quem é quem. Se acontecer isso, eu não sou homem de Deus. Mas se a terra se abrir e engolir esses homens com todos os seus bens, então a gente vai ver quem é quem. Como é que Moisés tem aquele pensamento, pastor? Só através do Espírito Santo, só através de Deus, só através de uma orientação específica do Senhor. Então só tem esse tipo de orientação, querido, aquele que de fato estabelece um relacionamento com o Senhor, que o Senhor vai mostrar aquele que quer atrapalhar a obra. Já parou para pensar que algumas pessoas querem atrapalhar a obra de Deus na sua vida? Você já parou para pensar que algumas pessoas querem atrapalhar a obra de Deus na tua casa? Você já parou para pensar que algumas pessoas querem atrapalhar a obra de Deus na criação dos teus filhos? Algumas pessoas querem atrapalhar a obra de Deus no seu trabalho? E às vezes você ouve Deus falando alguma coisa a respeito de alguém, você está orando, ninguém mais sabe, ninguém mais tem essa informação, e você fala assim: isso é coisa da minha cabeça. Querido, presta atenção. Presta atenção, Deus quer mostrar algo para você, Deus quer te revelar algo, e às vezes a gente não tem um tempo direito de oração, não tem um tempo claro de oração, não tem um tempo específico de oração. É interessante a gente observar isso.
Porque aqueles que querem atrapalhar, o próprio Deus mostra, e o próprio Deus age. Mas é necessário nós estarmos ligados com a presença de Deus, ligados com aquilo que Deus quer falar. E Coré vai falar aqui no versículo 32, é esse ponto que eu queria que a gente prestasse atenção, para voltar para o Salmo 84. Abriu a boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré e todos os seus bens. A Corá ou Coré. Todos os homens que pertenciam a Corá. E a Coré e todos os seus bens. Só que os filhos de Corá foram poupados. No erro de Corá, na inveja de Corá, no intuito maligno de Corá, os filhos de Corá são liberados, são poupados daquela situação. É interessante, passe algumas páginas da sua Bíblia, em Números 26, versículo 10 e 11, olha que palavra tremenda, para a gente poder entender a obra de Deus na vida dos nossos filhos, na vida da nossa casa, mesmo quando a gente erra errado. Olha como Deus é maravilhoso, como Deus é misericordioso. Números 26, versículos 10 e 11 diz assim: quando a terra abriu a boca, ele vai falar do censo dos israelitas, ele fala que quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, aqueles 250 homens que a gente havia falado, e isso serviu de advertência. Se você tiver uma caneta, eu gostaria que você grifasse essa última expressão do versículo 10. E isso serviu de advertência. E aí o versículo 11 ele fala assim: mas os filhos de Corá não morreram. Meus irmãos, minhas irmãs, quem presenciou, quem viveu de perto, quem estava próximo quando Corá estabeleceu aquele plano maligno, quando Corá estabeleceu aquela intenção maldita de tirar a autoridade, de roubar a autoridade, de usurpar a autoridade de Moisés, quem é que estava presente? Aqueles homens e também os filhos. Mas Deus, Ele é justo, e Ele sabia que aquela maldade de Corá não tinha se estabelecido nos filhos, não tinha se estabelecido no coração dos filhos, presbítero Márcio. E aí a palavra fala que os filhos, morreu quem estava junto, todos os bens, tudo caiu, tudo foi tudo foi engolido pela terra. Mas a palavra diz que os filhos de Corá não morreram. E eles só não morreram, mas eles entenderam que aquilo ali havia um propósito, que aquilo ali estava sendo a consequência de um pecado, que estava sendo a consequência de uma ação maligna na vida de Corá. E isso serviu como advertência. Isso serviu como algo que chamou a atenção para que aquele povo que foi poupado, aqueles filhos de Corá que foram poupados, eles tinham visto, aprendido e assimilado sobre o melhor caminho. Visto, aprendido e assimilado sobre o melhor caminho que eles deveriam seguir. Ou seja, diante daquela experiência ruim, diante daquela experiência complicada, diante daquela experiência maligna, os filhos de Corá escolheram o melhor caminho. Os filhos de Corá decidiram fazer aquilo que era bom. Os filhos de Corá, diante daquela chance que eles tiveram, que eles não teriam que ser engolidos, se a gente for levar ao pé da letra, eles eram filhos, eles eram seguidores, eram um grupo, era família. Eles tinham que ser engolidos também. Mas Deus misericordioso, Deus que enxerga além do coração do homem, poupa os filhos de Corá, ou Coré, como tem algumas Bíblias, e eles então começam a viver segundo a palavra, o ensinamento de Deus. Queridos, para fechar essa parte, para a gente voltar para o Salmo 84, olha o versículo 33, querido, volta comigo, Números 16, 33, e eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Abriu a boca, 32, abriu a boca e tragou todas as suas casas, como todos os bens que pertenciam a Corá. Queridos, desceram vivos com tudo o que possuíam.
Já percebeu, querido, que tem muita gente que está sendo engolido vivo, que está morrendo vivo com tudo que pertence, porque ainda não aprendeu a prestar atenção nas bênçãos de Deus? Já percebeu e quando ele fala que foi engolido com tudo, fala assim: ah, pastor, eu nem tenho tantos bens, eu nem tenho tantos bens. Tem sim. Presta atenção na tua vida, presta atenção em quem você é, presta atenção no que Deus fez por mim, por você. Desceram vivos com tudo que possuíam. Já viu quantas pessoas estão indo para um abismo e morrendo porque não reconhecem a soberania de Deus? Tem no dinheiro, tem no status, tem na posição social, aquilo que apoia, aquilo que confia, aquilo que governa a sua vida. Então, irmãos, primeiro ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite: aqui havia um pai irresponsável, aqui havia um líder irresponsável, porque ele conseguiu reunir 250 pessoas que compraram a ideia dele, e todos foram engolidos naquele abismo. Então essa experiência, ela trouxe ensinamento para os filhos de Corá, e a partir daí eles passaram a dar mais valor ainda nas coisas de Deus. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: aprendemos a cada dia a dar valor nas coisas que Deus nos dá. Filhos de Corá obtiveram maturidade e discernimento. E aí, querido, a partir de agora a gente já sabe quem foi Corá. Voltamos para o Salmo de número 84, porque o Salmo de número 84, os filhos de Corá vão falar: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta atenção, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Queridos, prestou atenção? Por que o Salmo dos filhos de Corá é tão lindo? Por que o Salmo de filhos de Corá reflete essa dependência, essa confiança no Senhor? Tinha tudo para dar errado. Mas o Senhor teve misericórdia daqueles filhos, e eles entenderam que ali, aquilo que estava acontecendo, como a gente leu no versículo, era uma advertência. Era algo que Deus estava estabelecendo para que eles entendessem que existe sim a paga para o pecado. O cheque entra na conta, meu irmão, minha irmã, e a gente não pode se enganar. Então, quando a gente olha para os filhos de Corá, eles declaram a sua alegria em estar no templo. Os filhos de Corá declaram a sua alegria em estar no templo. Quando a gente pega a palavra da Miriam, quando a gente pega a palavra da Laís, a gente precisa se fazer essa pergunta: meu filho e minha filha têm alegria em estar no templo? Meu filho e minha filha têm alegria em estar no templo? Ou será que eu, como Corá, será que eu, como Datã, como Abirão, tenho me colocado numa posição de crítico, tenho me colocado numa posição de inveja, tenho me colocado numa posição onde as minhas palavras falam mal do templo e das pessoas que aqui estão, que é a casa de Deus, que é a igreja do Senhor?
Os filhos de Corá tinham alegria em estar no templo, porque aquilo serviu de advertência para eles. Eles prestaram atenção, eles viveram. Eles falaram: opa, eu estou tendo uma oportunidade, meu irmão, minha irmã. Deus está nos dando uma oportunidade nessa noite. Deus está dando uma oportunidade para cada família que aqui está representada. Entenda essas advertências. Entenda que as coisas que estão acontecendo no mundo, assim como a Miriam falou, quando ela comentou que Jesus está à porta, meu querido, tem acontecido sinais há tanto tempo, mas esses sinais a cada dia se mostram mais palpáveis. E às vezes nós precisamos pensar se, como Corá, nós não estamos sendo irresponsáveis na condução da nossa casa, na condução dos nossos filhos, na condução dos nossos liderados, na condução daqueles que Deus nos colocou para mostrar o caminho. É necessário a gente pensar isso, igreja. É necessário a gente pensar, porque a cada vez mais o inimigo ele vem a passos largos, confrontando, enfrentando a igreja do Senhor. A cada dia mais são situações, são leis que são criadas, são argumentos, são ideologias, são filosofias que vão sendo criadas a cada vez mais para tirar a graça de Deus, para tirar a autoridade da Bíblia e tirar a minha, a tua autoridade como sacerdote, como esposa, como esposo, como filho, como pai, como servo do Senhor. E a gente às vezes não entende, porque a gente está preocupado como Corá estava, preocupado com os seus objetivos, com as suas ambições, com aquilo que de fato ele queria que se estabelecesse. Então, por conta dessas experiências, os filhos de Corá, eles aprenderam a lição, e eles expõem toda a sua alegria em estar na casa do Senhor. O versículo 2, ele chama muito a nossa atenção, porque ele fala: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. A nova tradução na linguagem de hoje vai dizer assim: como eu gostaria de estar ali. Tenho saudade dos pátios do templo, do Deus do Senhor. Com todo o meu ser canto de alegria. Olha que tremendo. A NVT, ela vai falar algo interessante também. Ela diz assim: sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser aclamarei ao Deus vivo. Todo pai e toda mãe quer ouvir isso de um filho. Todo pai e toda mãe quer ouvir isso de um filho. Corá não teve essa oportunidade. Corá não conseguiu ouvir isso dos filhos. Não conseguiu viver esse momento, por causa das suas ambições erradas, por causa dos seus desejos malignos. A versão, só um minutinho, deixa eu só achar aqui rapidamente, que ela é muito interessante. A versão fácil de ler vai falar assim: tenho saudades dos pátios do templo, ó Senhor, estou ansioso por estar lá. Você que é pai, você que é mãe, como você queria que teu filho chegasse para você falar assim: pai, mãe, que dia que é o culto? Oi, filho. Pai, mãe, estou doido para estar no culto. Estou ansioso para estar lá na igreja. Estou ansioso para estar com meus coleguinhas. Estou ansioso para estar com a tia da escola dominical. É tremendo demais quando a gente olha isso. O versículo 4 diz: bem-aventurados os homens que habitam e louvam a tua casa. A versão fácil de ler vai falar: felizes os que vivem no seu templo, louvam-te continuamente. Ele vai falar sobre essa alegria dos filhos de Corá em estar na casa do Senhor. E mesmo, querido, mesmo, isso é interessante demais a gente parar e observar, mesmo quando as lutas se estabelecem, mesmo quando as dificuldades batem a porta, ainda assim as experiências vão mostrar o seu valor. Olha o versículo 6, o que diz, quando ele fala: quando passam pelo vale de Baca, o vale transforma-se no oásis, abençoado pelas primeiras chuvas. Algumas versões vai falar: quando passar pelo vale árido. O vale de Baca, ou vale árido, era um local que chovia pouquíssimas vezes. E não era num ano, pouquíssimas vezes em 5, em 10 anos. Era um vale totalmente árido.
Era uma situação de fome, de miséria, de dificuldade que se estabelecia por muito e muito tempo. Mas o salmista fala que mesmo nessa situação, aqueles que louvam ao Senhor, os filhos de Corá que tinham passado tudo aquilo, eles louvavam o Senhor de forma contínua. É isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, meus amados. É isso que a gente precisa ensinar para essa geração que veio aqui na frente. Que mesmo nos momentos de maior dificuldade, mesmo nos momentos de maior luta, mesmo no momento onde parece que nada está dando certo, o Senhor é Deus. E quando Ele fala aqui, quando Ele fala que faz dele um manancial, o que é fazer de um local árido um manancial? Já parou para pensar, querido, que às vezes a nossa casa, ela tem tudo para ser um local árido? E a gente às vezes expõe nossos filhos e nossas filhas, aquelas pessoas que estão ao redor, a essa aridez, a essa secura de coração, a uma vida sem fé, a uma vida sem entendimento da palavra de Deus. Já parou para pensar que não são poucas as vezes que nós expomos as pessoas que estão ao nosso redor a uma aridez espiritual? Já parou para pensar a respeito disso? Já parou para observar que não poucas vezes nas nossas vidas, nós não damos o testemunho correto a respeito da graça, da bênção, da misericórdia, da provisão, do cuidado de Deus? Porque o nosso coração muitas vezes é mais árido do que frutífero, é mais árido do que um oásis, igual a palavra diz. Ou seja, um oásis é aquele que jorra água, que mina água num local improvável. E é isso que o salmista quer dizer aqui para a gente, que os filhos de Corá querem dizer. Nós éramos improváveis, nós éramos os improváveis. As pessoas falavam, olhavam para a gente como se a gente fosse como foi Corá. Mas não. Nós revertemos, nós invertemos tudo isso. Quanta alegria os filhos de Corá expressavam pela presença de Deus. Olha o versículo 10, e esse versículo 10 é interessante. Eu queria que você rapidamente na tua mente, pensasse aí no lugar mais bonito que você já teve até hoje. O lugar que te deu mais prazer de estar. A viagem que você mais planejou. Obviamente você já lembrou. Pensa agora no lugar onde você quer estar. Eu quero ir para Disney. Eu quero ir para uma praia. Eu quero ir para o restaurante. Enfim, né? Cada um quer ir para um lugar. Eu quero ir para uma academia. Enfim. Mas pensa num lugar que você gostaria muito de estar. Olha o que o salmista fala. O salmista diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000, e outras versões vão falar 1000 em qualquer outro lugar. Sabe o que é isso, querido, que é interessante? Isso aqui é muito interessante, porque quando a gente olha para o natural, e aí igual você pensou em tantos e tantos lugares que você gostaria de estar, e eu também tenho tanto lugar que eu quero estar, mas quando a gente é exposto a algumas experiências, por mais que nós queiramos, planejemos, desejamos e nos preparemos para estar em algum lugar, a gente vai falar, por mais que eu viaje de avião, por mais que eu viaje de barco, nada se compara à presença do Senhor. Nada se compara à presença do Senhor. Pastora Tana Teresa fala uma coisa muito interessante, ela fala que não há palavra desnecessária na Bíblia. E eu pesquiso, mas eu ainda não consegui entender assim de uma forma muito clara. Esse vale mais do que 1000 outros, do que 1000 dias em outro lugar. Esse 1000 não está aqui à toa, meu irmão. Esse 1000 não está aqui à toa. 1000 dias é mais do que 3 anos. Praticamente 3 anos. E uma das coisas que eu andei pesquisando, que alguns teólogos dizem, alguns pastores dizem, pastor Agostinho, pastor Abraão, é que esses 1000 dias, eles são comparados à época em que Corá fez o que fez, e que Deus preservou os filhos de Corá, mas eles eram mal vistos. Eles passavam por um momento onde eles eram estigmatizados.
E as pessoas olhavam para os filhos de Corá e falavam: ah, filho de peixe, peixinho é. Se Corá fez, os filhos vão fazer também. E alguns falam assim: puxa, por que Deus não matou esse povo junto com o pai? Porque se der a oportunidade vai fazer errado também. Só que eles permaneceram fiéis, eles permaneceram firmes, eles permaneceram caminhando na presença do Senhor. Então quando ele fala assim, um dia em tua casa vale mais do que 1000 outros em outro lugar, está falando, vocês não entendem o que é ficar 1000 dias, 3 anos sendo estigmatizados. Querer estar na casa do Senhor, querer provar que de fato tem um coração sincero na obra do Senhor, pastor Abraão. Mas as pessoas falarem ao contrário. As pessoas entenderem o contrário, as pessoas imaginarem o contrário, as pessoas argumentarem o contrário. É interessante observar porque quando a gente olha para essa questão, quando ele fala que desses 1000 dias, a gente olha o quão importante é a gente de fato entender a importância de estar na casa do Senhor. E ele fala além, ele fala, prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Você já chegou algum dia na tua casa, meu irmão, esqueceu a chave e ficou na porta? Já chegou algum dia, Sueli, na tua casa lá e gritou, Zé, ô Zé, abre a porta que eu esqueci a chave. Já, todo mundo aqui. E se tivesse chovendo? Se a sua casa não tem aquela telinha, hein, Regina? O Gil chegando, ô Regina, abre, porque está chovendo. Tantas e tantas coisas para a gente pensar, que mesmo assim os filhos de Corá tinham prazer em estar na presença do Senhor. Eles falam, eu posso passar pela intempérie que for, eu posso passar pela dificuldade que for, eu posso passar pela acusação que for, mas eu prefiro ficar na porta, aonde eu vou passar por dificuldade, mas o meu Deus vai estar comigo, aonde eu vou passar por acusação, mas Deus vai estar comigo, do que ficar na casa do ímpio, do que ficar na casa da discórdia, do que ficar no mundo da perdição. Nossos filhos precisam ser ensinados dessa forma, meu irmão. Nossos filhos precisam a receber esse tipo de entendimento. Nossos filhos precisam entender este tipo de entendimento, porque o que é que tem nessa casa? O que é que se faz nessa casa? Quem é que está naquela casa a ponto de falar, eu prefiro ficar um dia nessa casa do que 1000 dias em qualquer outro lugar? O que é que tem nessa casa? Essa casa tem amor. Essa casa tem comunhão. Essa casa tem o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essa é a casa que Deus quer que a gente crie para os nossos filhos. Essa é a igreja que Deus quer que a gente deixe para, vou tentar lembrar o nome aqui, para Laís, para Helena, para toda essa turminha que estava aqui na frente. Aí vem a segunda tropa, Miriam, Giovana, vem a turminha toda que estava aqui atrás. Aí vem a terceira tropa, vem a quarta. É isso que Deus quer que a gente faça, queridos. Que a gente tenha uma igreja, que a gente busque uma igreja, que a gente trabalhe por uma igreja, onde essas crianças virem e falem assim, meu Deus, que dia é hoje, pai? Que dia é hoje, mãe? É segunda. Hoje tem igreja. Hoje a gente vai orar. Hoje a gente vai ler. Hoje a gente vai louvar. Hoje a gente vai cantar. Eu vou estar com a tia. Eu vou estar com o tio. O que eu vou fazer hoje? Dá para a gente ir na igreja? É isso que a gente tem que buscar, meus irmãos. E a gente precisa ser muito sincero. Porque quando a gente olha para os filhos de Corá, eles eram auxiliares dos sacerdotes. Você pode repetir comigo? Os filhos de Corá eram auxiliares dos sacerdotes. Faz uma pergunta para quem está ao seu lado. Você está criando teu filho para ajudar? Você está criando teu filho para ajudar? Fala aí, rapaz. Pergunta. Em 8 minutos eu acabo. A gente às vezes não está criando nossos filhos para ajudar. A gente não está às vezes criando nossos filhos para servir. A gente às vezes não está criando nossos filhos para abençoar. A gente está criando nossos filhos para ter, para receber, para ser bajulado. A gente vê isso nas escolas.
Quando a Duda e a Júlia eram pequenas, eu participei quantos e quantos e quantos anos eu era pai representante, acompanhava elas, eu trabalhava no turno, na época eu conseguia acompanhar. E vocês não têm ideia de quantos pais eu vi brigando na porta da escola, assim, de uma forma complicada. A gente às vezes não entende que algumas coisas que a gente entende para os nossos filhos, a gente não está ajudando eles a auxiliar os sacerdotes, a auxiliar na obra do Senhor. Esses filhos de Corá, eles serviam aonde quer que lhe fosse solicitado. Os filhos de Corá serviam em qualquer lugar do templo que lhes fosse solicitado. Eles aprenderam que Deus é o motivo da nossa adoração. Eles aprenderam o valor de estar na casa de Deus. Eles aprenderam que revoltas são armadilhas do inferno e que essas armadilhas levaram à morte. Eles aprenderam a dar valor à casa de Deus. Lembra do tema da mensagem? Aprendendo a dar valor. Os filhos de Corá aprenderam a dar valor. E quando a gente vai lá no Novo Testamento, a gente vê um episódio muito interessante com o Senhor Jesus falando da casa do Senhor, que está lá em João, no capítulo 2, versículos 14 e 16, quando vemos o Senhor Jesus chegando ao templo e repreendendo o povo por conta das intenções e ações erradas dentro da casa de Deus. O Senhor Jesus chega, a Bíblia fala que ele pega então um azorrague, um chicote, e ele começa então a jogar, a desfazer tudo aquilo, todo aquele comércio, tudo aquilo que aqueles homens estavam ali fazendo. Ele fala: vocês estão fazendo da casa do meu pai casa de comércio. Que triste isso, que triste isso, que triste. Saber, constatar que a casa do Senhor muitas vezes é feita casa de comércio. Porque o que é a casa de comércio, querido? O que é um comércio? Para pensar. Comércio é um lugar onde você chega e você quer ser bem servido. Comércio é um lugar onde você negocia. Comércio é um lugar onde você quer ter razão. Comércio é um lugar onde você quer ser atendido o mais rápido possível. E se não te atender rápido, você reclama. E você entra no Instagram da loja, entra no Facebook, entra na página da loja, braque. Entendeu, querido? Como que a gente precisa tomar cuidado? Para não estar fazendo da igreja do Senhor uma casa de comércio para os nossos filhos. Olha o exemplo de Corá, desceu vivo. Eu queria te perguntar, querido, como pais e como mães, o que a gente tem ensinado? Jesus ele se irrita ao ver que aqueles que estavam ali faziam da casa do Senhor uma casa de comércio. Havia um interesse em estar ali. Havia articulações para estar ali. Havia alianças políticas para estar ali. Havia favores para estar ali. E o Senhor se irrita, pastor. E ele fala: enquanto a casa for dessa maneira, os filhos de Corá, os filhos de Coré, precisarão observar mais ainda experiências para não serem tragados por essa geração imunda. Estavam ali para obter vantagens, elogios, promoção, querendo sempre algo em troca. E para encerrar, querido, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Hoje, depois de tudo que a gente conversou aqui, você entende, você diante do Espírito Santo de Deus, entende que as tuas atitudes, que as nossas atitudes, elas estão mais para Corá, invejoso, que tem seus interesses próprios, que maquina o mal, que junta pessoas para poder defamar, para poder afrontar, para roubar a liderança, para colocar em xeque aquela liderança? Ou a gente está mais para os filhos de Corá, que vendo toda essa experiência ruim, todas essas situações ruins, ainda permanecem firmes na presença do Senhor? O Senhor, ele fala, quando o Senhor Jesus está lá no Novo Testamento, nesse mesmo episódio que a gente viu em João, capítulo 2, ele também é narrado em Mateus, no capítulo 21, versículo 13. E quando o Senhor Jesus está ali, ele lembra do que fala Isaías 56, 7. Ele fala: minha casa será chamada casa de oração.
Eu gostaria que vocês colocassem de pé nessa hora. Eu gostaria que vocês colocassem de pé. E que você começasse nessa hora a pensar um pouco na tua casa e na tua família. Que você começasse a pensar um pouco sobre o que tem se desenvolvido dentro da tua casa. O que tem se desenvolvido no seu relacionamento com os teus filhos? O que tem se desenvolvido nos ensinamentos que você tem dado para os teus filhos? Igreja, em nome de Jesus, eu gostaria muito que você, em nome de Jesus, sabe, parasse essa hora. Parasse, para, zero. Eu gostaria que você pensasse, em nome de Jesus, quais são os ensinamentos que nós temos estabelecido para os nossos filhos. Quais são os ensinamentos que nós temos estabelecidos para aqueles que estão ao nosso redor? A juntar 250 homens, querido, leia depois Números 16, para você ver o que acontece. Corá, ele tem a ousadia de falar para aqueles 250 homens pegar um incensário e ir diante de Deus oferecer fogo impuro. Quando aquele fogo desce e consome todos eles, aqueles incensários são todos jogados, e o Senhor fala: recolhe esses incensários, eles devem ser levados de volta, porque foram manuseados por corações impuros, foram manuseados por quem tinha impureza, quem tinha ganância, quem tinha inveja. Queridos, Deus nos deu um grande tesouro. Esse tesouro está nessa salinha de baixo. Esse tesouro está na minha e na tua casa. Esse tesouro se deita para dormir daqui a pouco, e não são poucos aqueles que no meio da madrugada vão abrir a porta para ver se esse tesouro está dormindo bem, se esse tesouro está coberto, se esse tesouro está com frio. Deus te deu esse tesouro, Deus me deu esse tesouro, Deus colocou esse tesouro na nossa igreja para cuidarmos, e a gente precisa fazer em nome de Jesus da nossa igreja, a cada dia mais um lugar onde esse tesouro se sinta bem, onde esse tesouro queira estar. E é necessário, querido, para isso a gente passar por cima de muita coisa que a gente tem no coração, muita coisa que ainda não é do agrado de Deus. O que te traz na igreja, querido? O que te faz fazer parte da igreja? O que te faz estar aqui nessa noite? O que te faz participar do trabalho? É interesse, é política, é articulação? Espero que não, mas se for, é a hora de colocar diante de Deus, para que isso não seja passado para os teus filhos, para que Deus não precise exercer a misericórdia, mas que Deus exerça a provisão. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e começasse a colocar a tua casa diante de Deus, e você começasse a falar: Deus, eu já comecei a perceber, Deus, algumas coisas que eu preciso mudar, algumas palavras que eu preciso parar de falar, alguns pensamentos, algumas atitudes, algumas coisas que eu falo, que eu faço, que eu pratico, Deus, que não são do teu agrado, e que tem sido, Deus, influência na minha casa, que tem sido influência no meu ministério. Eu quero parar nessa noite. Eu quero fazer da minha casa uma casa de oração, no nome de Jesus. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal. Ative o sininho e que Deus te abençoe.